Hoje eu vou te explicar como é que eu fiz para estudar para as provas da minha faculdade e que ainda vai ter esse semestre de novo, né? Todo semestre temos provas e como que eu uso o ChatGPT ao meu favor neste momento. Eu já falei algumas vezes aqui sobre o ChatGPT e também já pontuei que o uso indiscriminado dessa tecnologia não é bom, né? Não traz benefícios nenhum ao nosso favor. Principalmente para a gente conseguir internalizar essas informações, mas para a gente conseguir ter bons impactos lá na frente na nossa saúde mental. Mas aqui a gente vai falar sobre como que foi que eu usei e quais foram os resultados que eu tive. No primeiro semestre, eu entrei na faculdade de psicologia e eu tive algumas surpresas, né? Uma delas foi como usar o chat GPT, porque durante a faculdade a gente tem algumas artimanhas hoje, né? Hoje eu tenho 30 anos, já comecei algumas faculdades lá atrás, mas nessa época eu não tinha o chat GPT, a gente não tinha essa tecnologia ao nosso favor, e hoje nós temos e também temos que ser inteligente na hora de usar essa ferramenta. Bom, eu vou explicar aqui para vocês como que eu faço e como eu fiz, tá? Vamos pontuar. Eu pego todos os arquivos que eu tenho, por exemplo, em cada matéria, os professores, eles mandam os arquivos para a gente. E como que eu faço, tá? Por exemplo, na aula X da matéria Y, o professor foi e mandou o arquivo que ele passa lá no PowerPoint da sala. Eu vou, pego esse arquivo, o arquivo de cada aula que a gente teve antes da prova, e eu peço para o chat, eu faço comando para o chat, né? Chat, eu preciso estudar para esta prova. Faça um resumo para mim deste arquivo. O chat vai lá e vai fazer o resumo para você do arquivo que você pediu. Como que você vai estudar em cima desse arquivo? Você vai pegar e vai ler, vai entender os pontos e vai anotar. Aqui que está a maior dica. Você vai pegar o caderno que você costuma estudar, vai ler e vai anotar aquilo que você entendeu. O maior erro que a gente tem, mesmo antes de usar o chat GPT ao nosso favor, é a gente querer estudar lendo e escrevendo exatamente aquilo que a gente leu, tá? Eu tô aqui com o meu caderno porque eu quero simular para vocês uma das ferramentas que eu faço para fazer um estudo ativo. Porque é comprovado que o estudo ativo é o que mais fixa as informações na nossa cabeça. Porque não adianta você ler um parágrafo, mesmo que eu não pedisse para o chat resumir, e você escrever, né, copiando e colando ali na escrita, você não está estudando, tá? Isso não é um estudo ativo. O estudo ativo, você tem algumas maneiras. Você pode fazer um mapa mental. O mapa mental, para quem não sabe, é assim, ó. Vou explicar aqui para vocês. Eu faço assim, vamos supor. A matéria neuroanátomo, que foi uma das matérias que eu tive no primeiro semestre. Anátomo. Aí você vai lá, faz uma bolinha, mapa mental, ignore a minha letra, tá? E aí você vai colocando umas perninhas em volta dessa bolinha. Tchum, aqui, você vai colocando as perninhas em volta da bolinha, tá vendo? E em cima dessa bolinha, você vai escrevendo coisas, palavras-chaves da matéria que você estudou. E aí você vai, toda vez que você for estudar e trazer para o mapa mental, vai trazer uma clareza dos pontos importantes das palavras-chaves. Então, quando você lê essa palavra-chave no seu mapa mental, você vai lembrar do ponto específico dessa matéria. Então, você foi lá, pediu para o chat resumir aquele arquivo, você vai trabalhar em cima daquele arquivo com um estudo ativo. Você vai colocar lá vai fazer um mapa mental, vai fazer uma escrita ativa, que é você ler o resumo que o chat mandou, e você vai escrever aquilo que você entendeu. E depois você explica para você mesmo em voz alta. Isso funciona muito, é muito bom.
Outra coisa que é muito legal, que eu também faço com o chat, chat, faça flashcards para mim desta matéria. O que que ele vai fazer? Para quem não sabe, flashcards é perguntas específicas e aí você vai colocar uma pergunta aqui, por exemplo, o que é neuroanátomo? Algo específico dessa matéria, tá, gente? É só um exemplo. E aí, atrás dessa folha que você recortou, desse papel, existem folhinhas também que vendem na papelaria, quadradinhas, assim, mais durinhas. Na minha época do que eu fazia cursinho, lá há muitos anos atrás, eu tinha uma pastinha muito bonitinha, fofinha, e tinha os papeizinhos também, que pareciam esses papéis assim, mas eram durinhos, era justamente para fazer flashcards, que você também encontra na papelaria. E aí você coloca, flashcard é isso, você faz a pergunta, aí o chat vai te dar a pergunta, e aí você responde essa pergunta atrás da folha, entendeu? Porque aí você, o que é, aí você tenta responder na sua memória o que é, o que você lembra, o que você estudou, e aí você vai lá e lê a resposta e vê se está certo. Isso é muito bom porque você vai anotar a resposta, então você também vai estar estimulando ali a sua memória e você vai estar ali fazendo a sua própria pergunta para você mesmo, para conseguir internalizar essa resposta. Então, as dicas que eu dei, né, para usar o chat GPT na hora da prova, você vai perguntar para ele, vai pedir para ele fazer um resumo do arquivo X que você mandou. Ele fez os resumos com os principais pontos, fala que é para a prova. Depois, você vai lá e faz o estudo ativo, como eu falei, né, com a escrita, o mapa mental, você fazer perguntas para você mesmo e os flashcards, tá? Outra coisa que é muito legal e que eu também faço é você pedir para o chat montar uma prova em cima dos arquivos que você mandou. Chat, monte uma prova para mim em cima destes arquivos que eu mandei. Eu estou no segundo semestre de psicologia, você pode até explicar para ele ter uma noção em que momento da faculdade você está e como é que ele vai formular essas perguntas, para ele também não aprofundar muito, né? Porque às vezes ele pode mandar perguntas muito elaboradas e que vai dificultar a sua resposta. O que a gente quer é que esteja mais próximo da realidade daquilo que você estudou. Existem formas da gente perguntar para o chat. E por que que eu estou falando aqui, né, do chat e por que eu falei sobre o uso indiscriminado? Porque se a gente usar o chat somente para fazer resumos e fazer provas não, fazer trabalhos para gente e copiar e colar aquele trabalho no arquivo, a gente não vai estar aprendendo. E aquilo ali, na hora da nossa prova, a gente vai estar perdendo informação e vai ser muito ruim para nós. A gente não vai conseguir internalizar e vai tirar nota ruim na prova. O resultado disso, desse meu, dessa minha dedicação, desse meu estudo, foi que eu tirei boas notas. Então, eu consegui internalizar a maior informação que eu pude, usei o chat GPT ao meu favor, consegui estudar da melhor forma, então fiz resumos ali, escritas, e consegui internalizar aquela informação. Então, na hora da prova, como a gente não pode usar o chat GPT, é muito óbvio, né? A gente vai estudar da melhor forma usando o chat GPT ao nosso favor. Então você tem que ter essa inteligência na hora de usar a tecnologia, porque não adianta nada a gente usar somente de forma indiscriminada, porque vai ser muito prejudicial para a gente, para o futuro também, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo funções cognitivas e não usar as nossas funções cognitivas, que são escrever, estudar, ler, vai atrofiando o nosso cérebro, que é super prejudicial. A gente já estudou algumas coisas disso na minha faculdade, o professor já falou algumas questões sobre perda, né, de massa cerebral lá na nossa velhice, então a conta uma hora vai chegar. E se a gente não estimular o nosso cérebro da melhor forma e ficar usando a tecnologia só para fazer o trabalho todo para a gente vai estar se prejudicando não só na parte profissional, mas também na nossa cabeça lá na frente. E isso pode chegar até antes, porque às vezes a gente fica tão dependente da tecnologia para responder as nossas questões que a gente já não consegue tomar mais nenhuma decisão sozinho, não consegue pensar por si só, sendo que nesse momento, principalmente na faculdade de psicologia, é muito importante.
Essa dica vai funcionar muito para quem é da psicologia, acredito para quem é de matérias mais de humanas, né? Filosofia, português, hã, também pode ser que medicina, algumas matérias de biológicas. Eu não sei como seria, essa questão para você estudar exatas. Talvez ali escrevendo, pedindo para o chat fazer algumas questões da matéria, né, que você está tendo de cálculo também pode funcionar, né, mas sempre pedindo para ele fazer um resumo para você estudar. E se ele der a resposta, né, por exemplo, fazer flashcards, ele vai dar a resposta desse flashcard. Estuda em cima do flashcard e coloca lá na frente a pergunta e no verso a resposta. Mas sempre antes de ler a resposta, procure responder antes de ler, porque você vai estar estimulando seu cérebro. Ah, Amanda, mas eu não lembro. Tenta, sei lá, chutar. Você não precisa, não tem ninguém ali olhando por você. Chute. Se não for aquilo, estuda mais, entendeu? Nas matérias que eu tive, deixa eu ver aqui, no primeiro semestre, para vocês terem uma noção de como foram as minhas notas, tá? Ó, eu tenho muita coisa assim, tipo, eu penso muito e eu uso muito o chat para me ajudar em várias questões assim da faculdade para eu conseguir estudar, mas é só para me ajudar a estudar de forma ativa, como eu falei, nunca de forma passiva. Se for para fazer algum trabalho, eu ainda prefiro fazer da forma antiga, que é pesquisar, ver vídeos, entender, ver referências, arquivos e passar para o papel. Se eu preciso de entender um arquivo, por exemplo, eu posso pedir para o chat também fazer um resumo desse arquivo para eu conseguir ler, se for um arquivo muito extenso, sabe? E aí o chat vai me trazer um resumo com as principais palavras, mas eu nunca peço para ele fazer um trabalho inteiro sozinho, tá? Eu vou entrar aqui no site da faculdade para mostrar para vocês como que foram minhas notas, fazendo dessa forma. Ó, no primeiro semestre, para vocês verem a minha grade curricular, tá, gente? Eu não sei se vai dar para ver. Aqui. No primeiro semestre, biologia celular, eu tirei de nota final 10. Em código de ética, eu tirei 8,5. Fenômenos e processos psicológicos, eu tirei 9,5. Isso é a nota final, tá? Em cada semestre, a gente tem duas provas e dois trabalhos que se somam, né? Em fundamentos estatísticos eu tirei 9,5. Fundamentos históricos da psicologia. Essa matéria foi a que eu tive mais dificuldade e foi a mais difícil para mim. E eu ainda não estava conseguindo achar um jeito certo para estudar. Nas outras matérias eu consegui ir melhor porque realmente foi algo que eu gostei mais, foi mais fácil para mim. Mas no fundamentos históricos da psicologia foi muito mais difícil, porque tiveram muitos detalhes e muitos teóricos para lembrar. Eu não fui bem, mas eu passei. Eu tirei nota final 7, então passei na média, tá? A metodologia do trabalho de pesquisa e da pesquisa, né? Eu tirei 9 e em neuroanátomo eu tirei 8,5. Então, para você ver, de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 matérias, só teve uma que eu tirei acima da média. O resto foram boas notas, né? Bom, aqui. No segundo semestre, né, eu já tive também, ok, boas notas também. Não sei se tá dando para ver, não. Aí, eu tive boas notas. E aí eu fui pegando o jeitinho, gente. Fui pegando o jeito de fazer as coisas, né? Em análise experimental do comportamento 1, que foi a matéria que eu mais tive dificuldade, então foi a matéria que eu mais foquei, né, em estudar e fazer as coisas, eu tirei em nota final 10, tá? Mas a gente teve prova com consulta. Mas mesmo assim, com prova com consulta, foi uma matéria muito difícil, muito difícil. Para vocês terem noção, no primeiro semestre, no primeiro bimestre, mesmo com prova com consulta, eu fiquei com 9,5. Então, eu não tirei 10 nessa matéria, mesmo com prova com consulta. Então, assim, todo mundo da sala falou, se a prova não fosse com consulta, estava todo mundo ferrado.
E mesmo sendo prova com consulta, eu não tirei 10, porque a matéria realmente é muito difícil. A metodologia de trabalho e pesquisa que a gente também teve novamente, eu tirei 9,5, projeto extensionista foi 9,5, psicologia da aprendizagem foi 9,5. A psicologia da aprendizagem foi uma matéria bem difícil também e eu fui muito bem, principalmente na primeira prova eu tirei 10. E eu estudei exatamente da forma que eu estava explicando para vocês. Psicologia do desenvolvimento 1, eu tirei 8,5. Supervisão de estágio, 1, né? Porque a gente teve o primeiro semestre de estágio e a nota do estágio, ela se baseia na sua presença, né? E aí eles pedem um monte de arquivos que você vai colocar lá a sua experiência, tudo com norma BNT. Cada dia, você foi, sei lá, 10 dias no estágio, você vai escrever lá cada dia que você foi. E a única coisa que eu pedi para o chat GPT me ajudar foi alguns teóricos para conseguir linkar os teóricos com, porque a gente tinha que fazer isso, né? Os teóricos com a experiência que a gente teve no estágio. Então eu fui lá estudar os teóricos e eu pedi para o chat me ajudar nesse momento, tá? E eu tirei 8 de nota final na supervisão de estágio. E em técnicas de entrevista, e eu tirei 9,5. Então, para você ver, né? Eu fui e me dediquei, me debrucei muito para estudar, mas eu ainda tive dificuldade, mas eu consegui tirar boas notas. Então, assim, o ChatGPT, ele me ajudou muito, ele é um super amigo meu, mas eu sei usar e tem que saber usar, tem que usar com inteligência, tá bom? Não pode ser uma coisa assim, é, a Deus dará, porque isso vai te prejudicar lá na frente como profissional. Você vai sentir falta dessas informações e quem vai se formar por você é o chat GPT, né? Vamos sempre lembrar disso, ter consciência e responsabilidade na hora de usar essa tecnologia, tá bom, gente? Espero ter ajudado, esclarecido as coisas aí para vocês. Se tiverem alguma dúvida aí, manda aqui nos comentários, que aí eu venho com outro vídeo trazer algumas respostas para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam para mais e não deixe de curtir, compartilhar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.